o entusiasmo de Gojo, a preocupação de Sukuna, um novo movimento no momento crucial e derradeiro. O mais forte crava sua marca em Shinjuku. Mas qual o grande segredo de Gojo? Porque ele superou Sukuna nesse instante? Só há uma resposta para isso, porque a verdadeira mensagem de Jujutsu Kaisen é... E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje temos mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, o capítulo 235, que crava, talvez, o final da batalha entre Sukuna e Gojo. E tudo isso você verá aqui nesse vídeo, porque eu vou revelar a verdadeira mensagem de Jujutsu Kaisen, que esteve a todo momento nessa luta, e nesse último capítulo eu acabei reparando. Por isso, sempre fique no vídeo até o final, porque tem muito mais além dos próprios poderes e coisas que acontecem durante essa luta. Tem uma mensagem escondida. E sim, ela é muito importante e muito relevante. Aliás, ela sempre esteve a todo momento na obra de Jujutsu Kaisen, desde o comecinho até esse instante. Então, para saber o segredo de Gojo e qual é essa verdadeira mensagem, você vai ter que acompanhar esse vídeo até o final. Agradecimentos aqui necessários a quem traduziu o capítulo, que foi o Bruno Oliveira, junto com o David, o Fábio, Satoru Gabi e todo o pessoal da Jujutsu Kaisen BR. Muito obrigado mais uma vez por traduzir o capítulo pra gente. E tem algumas inconsistências na tradução, inconsistências entre aspas, porque eu vou trazer aqui uma visão diferente do que foi colocado na gringa na tradução e do que foi colocado pelo Bruno aqui no Brasil, tá bom? Por isso, fica aqui para você conferir tudinho junto comigo. E já agradeço a todo mundo que vai deixar o like, que vai compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Vamos ver muito mais de Jujutsu além do que os olhos podem ver, beleza? Então, vamos direto começando com esse capítulo. Bom, seguinte, pessoal, a liberação máxima do Azul foi o grande trunfo ali do Gojo para que ele destruísse por completo o Agito. Mas não foi só isso, porque aquele azul, ele ainda vai permanecer como se fosse um mini buraco negro, sempre atraindo as coisas para próximo de si. Ou seja, além de destruir completamente o Shikigami, ele vai ficar lá girando por um tempo, o que foi uma baita estratégia do Gojo. E também temos o Fulgor Negro, que vai ter uma grande importância ao final do capítulo, mostrando que sim, quando você atinge o Fulgor Negro, quando você é escolhido pelas faíscas negras, como o próprio fanbook diz, você passa a ter um conhecimento, ou então você passa a acessar a essência da energia amaldiçoada, fazendo com que você consiga algo muito maior, alcançando um nível muito mais alto. Por isso, sempre reparem em todos esses detalhes, porque após o azul dissipar por completo ali o Agito e acabar com ele, o Gojo já começa a recuperar o seu braço e o seu entusiasmo acaba crescendo cada vez mais, porque é quando você é elevado ao seu limite que você verdadeiramente evolui, como o Itadori enfrentando Hanami, como o Itadori enfrentando Mahito, entre outros. Só que isso, segundo o narrador, também começa a botar um pouco de nervosismo no Sukuna. Ele começa realmente a ficar preocupado pela primeira vez em 1000 anos, e essa frase ela não é jogada à toa, porque o Sukuna nunca encontrou alguém tão forte, alguém que fizesse companhia em sua solidão, e vocês vão perceber o quão isso é importante para o final do capítulo e pelas diferenças entre Gojo e Sukuna e por que um se sobressaiu ao outro. E bom, gente, é nesse momento que o Gojo, após recuperar o seu braço, usa esse mesmo braço para desferir um Black Flash mais uma vez em cima do Mahoraga, e quando ele desfere esse golpe, ele vai pra cima do Sukuna. O Sukuna que tenta ir pra cima dele também, tentando dar um soco, mas o Gojo consegue desviar e jogar o Sukuna pra cima do Mahoraga e aplicar mais uma vez mais um Black Flash. Só que o Mahoraga protege o Sukuna para que o Sukuna não levasse mais uma vez um golpe e ficasse provavelmente inconsciente. E bom, isso também nos mostra o quão o Mahoraga é forte e resistente, embora ele estava usando ali o seu braço com a espada, então provavelmente a espada também é muito forte, o que fez com
com que o Mahoraga aguentasse aquele golpe, mesmo os dois sendo jogados para trás com toda a força. E é então que o Gojo ele começa ali um encantamento, e é o encantamento do vermelho. E aí começa um monólogo do narrador falando sobre a fonte da energia amaldiçoada e que ela flui dentro do feiticeiro antes dele aplicar em sua técnica, em seu feitiço. Porque, como eu disse para vocês, as técnicas Jujutsu elas funcionam como se fossem eletrodomésticos, ou seja, condutores ali onde você coloca a energia, faz com que aquelas coisas funcionem e aí você aplique nas suas diversas habilidades. Então sempre há um início antes de ativar uma técnica amaldiçoada, como o próprio roxo. Então para isso precisa de uma preparação para tudo isso acontecer. Mesmo o Gojo ele sendo uma pessoa que consegue minimizar todos esses pontos, é importante que ele faça as conjurações, os encantamentos, para que o roxo e as suas habilidades sejam elevadas ao seu máximo. Mas ali o Gojo ele está fazendo o encantamento do vermelho para o quê? Para se juntar com aquele azul que não foi completamente desfeito. E por isso o Sukuna, imaginando que o Gojo soltaria mais um vermelho, ele pensa: vou usar o Mahoraga como meu escudo para que ele receba o ataque do vermelho, se adapte a ele e eu consiga fugir desse golpe. E realmente o Sukuna estava certo em sua pressuposição, só que o que ele não esperava é que o Gojo, ao invés de atirar mais uma vez o vermelho em cima dele, o Gojo atira para cima. Ou seja, ele atira na direção do azul para que os dois se encontrem e para que o roxo seja aplicado. Nisso o Sukuna repara que o pior estava para acontecer e grita Mahoraga! Para o Mahoraga destruir completamente o azul, já que ele estava adaptado ao lapso, que é a técnica azul ali do Gojo. Então não teria problemas em destruí-la. Por isso, ele vai mais para próximo ali do azul, enquanto o Gojo, na velocidade da luz, ou seja, na velocidade ali do seu próprio azul, fazendo, digamos assim, o seu teleporte, aparece entre o Mahoraga e o próprio azul para que o Mahoraga não o destruísse. Porque já que o Mahoraga estava adaptado ao azul, ele não teria problemas em destruir o azul, que se conectaria ao vermelho e assim faria com que o roxo explodisse. E detalhe, dessa vez seria o roxo do irrestrito, que carrega algumas configurações diferentes do que a gente viu anteriormente. E bom, gente, é nesse momento que o azul praticamente se torna em um buraco negro que vai apenas atraindo as coisas para próximo dele, então ele ainda estava ativo pela técnica Jujutsu e o vermelho lançado iria se encontrar com ele, mas ele não tem velocidade na hora do seu disparo até pelo menos ele explodir. Essa velocidade que me deu a entender é que ele pode até mesmo soltar ali o vermelho e tudo mais, só que o que falta para esse vermelho é a velocidade para se conectar ao azul, então o Gojo ainda precisaria esperar um tempo. E com o Mahoraga indo direto para o azul para destruí-lo, o Gojo precisava impedir. E um ponto interessante que pode ter sentido ou não é que o Mahoraga, por estar adaptado ao azul, ele não é sugado pelo azul, ou seja, ele não sofre influência da sua atração. E se ele não sofre influência da sua atração, quando ele vai se dirigindo para o azul, provavelmente, se ele não estivesse adaptado, ele chegaria mais próximo do azul de forma mais rápida por ser sugado ali por aquele mini buraco negro, vamos dizer assim. Pelo menos é isso que eu imagino, mas pode não ter nada a ver. De toda forma, a adaptação saiu pela culatra porque o Gojo apareceu na frente do Mahoraga, deu um soco na cara dele e o Sukuna, tentando aproveitar esse momento para destruir o vermelho e fazer com que ele explodisse antes do tempo, usa a habilidade de sangue perfurante, só que o Gojo ele é muito rápido, a sua técnica do azul faz com que ele se teletransporte de uma forma muito rápida. Por isso ele aparece perto do Sukuna, mesmo o Sukuna tendo disparado, e atinge ele. Só que o sangue perfurante ele segue ali a localização das coisas, então mesmo que o Gojo desse um soco nele e desviasse a direção, ele ia seguir de uma forma ou de outra o vermelho, e por isso o Sukuna fala: pô, você chegou tarde demais. Mas aí o Satoru, ao invés de responder ele, apenas faz mais um encantamento, o que faz com que o azul reforce a sua força. Por isso, quando o sangue perfurante que vai para destruir o vermelho muda de direção, o Sukuna fica extremamente maluco, porque o que aconteceu aqui é que essa conjuração do Gojo trouxe força pro azul, ou seja, atração. Por isso, aquele golpe que estava indo para se dirigir ao vermelho, ele dá uma volta e vai para o azul. E não só para o azul, como também é engolido pela atração. E foi isso que confundiu muitas pessoas, porque o golpe estava indo pro vermelho, ele dá uma volta por conta da atração, porque o azul ficou mais forte ali, graças à conjuração do Gojo. E aí então nós cortamos de cena pro Kusakabe e o Yuta fala: olha só, Kusakabe, me desculpa, porque se eu fosse um fardo, se eu fosse lá ajudar, o Gojo não conseguiria fazer isso, porque o Gojo estava prestes, até
mesmo a se explodir naquele momento. E é então que o Gojo encanta mais uma vez a técnica do vazio roxo e explode tudo. E aí vai um detalhe que a roda de Dharma foi destruída. E se ela foi destruída, provavelmente nós, mesmo que tenhamos ali o Mahoraga se unindo a outro Shikigami, já não terá mais o poder de adaptação. Pode ser que ele tenha a espada ainda, ou então a espada também tenha sido destruída, mas mesmo que ele se una a outro Shikigami, provavelmente nós não teremos mais esse poder das 10 sombras, a não ser que de alguma forma o Jardim das Quimeras, isso mesmo, a expansão de domínio do Megumi, faça com que ele recrie de certa forma ali os seus Shikigamis, pelo menos dentro da expansão de domínio, mas isso não é nada garantido, é só um palpite meu. Então sim, finalmente foi respondida a nossa pergunta sobre se a roda de Dharma ela pode ser destruída ou não. E aí fica um caos, fica uma destruição completa. O Sukuna aparece pra gente todo detonado, arrebentado, sem energia, sem força alguma, mas o Gojo também não fugiu do seu próprio golpe, porque ele também foi atingido pelo vazio roxo, porque o vazio do irrestrito é diferente, ele atinge tudo ao seu redor, inclusive o próprio usuário. Mas por ser a sua própria energia amaldiçoada, provavelmente é um achismo ali do Gojo, isso foi um fator crucial para que ele não fosse completamente detonado, assim como o próprio Sukuna e o próprio Mahoraga, que já era, acabou, morreu. Com isso nós temos um ponto importante sobre o fulgor negro, porque o Kusakabe mesmo diz que o Gojo ele recuperou a sua emissão em 100% ali da sua técnica reversa para se curar. Então o Gojo, através do Black Flash, ele alcança o que? A fonte da energia amaldiçoada, ele alcança ali a essência e com isso ele alcança um outro nível. Mesmo que ele tenha experienciado em um outro momento, na hora da luta é como se ele atingisse um entusiasmo ainda maior e por isso o Black Flash fez com que ele ficasse ainda mais forte, ou seja, aquilo que eu falei em capítulos passados, ele evoluísse. E por conta dessa evolução ele conseguiu utilizar o irrestrito, o que fez com que atingisse tudo ao redor, inclusive ele mesmo, e agora ele deixou o Sukuna em maus lençóis, porque, segundo o próprio Kusakabe, que querendo ou não é o nosso melhor professor ali de Jujutsu Kaisen, então a gente tem que levar em consideração as coisas que ele fala, ele diz que o Sukuna perdeu o Mahoraga, está com a cura lenta, então nas condições atuais ele não pode usar até mesmo amplificação de domínio. Dessa forma, ele não tem mais a adaptação e dessa forma, como que ele vai ferir o Gojo? No golpe mão a mão, ele não vai tocar mais no Gojo como antes. Graças a isso, a vitória naquelas condições, segundo o Kusakabe, segundo o próprio Itadori, é do próprio Gojo. E ali nós temos uma fala que ficou diferente da tradução lá da gringa com a do Bruno. No do Bruno, ele diz que no campo de batalha dos mais fortes, ele, o Gojo, deixou a sua marca em Shinjuku. Porém, o que diz no editor lá da gringa que saiu, que a gente também pode falar que é confiável, porque o tradutor foi o Max é um japonês que traduz diretamente para o inglês, ele traduziu que o resultado da batalha foi gravado em Shinjuku. Então, isso dá um sentido completamente diferente, dizendo que, sim, essa luta acabou nesse capítulo de agora. O que vai acontecer a seguir, se alguém vai utilizar alguma trapaça ou não, a gente não sabe. Porém, ao que tudo indica, essa luta acabou aqui e o Gojo realmente venceu. E é ali que a gente termina o nosso capítulo. Mas qual o segredo de Gojojo? Por que você falou todo esse negócio, todo esse mistério? Bom, o segredo do Gojo tá dito diretamente lá no primeiro capítulo, toda a sua abordagem e todo o seu desenvolvimento, na saga com o Geto, na saga de quando ele foi derrotado pelo Touji, entre outras coisas. Porque simplesmente o grande segredo de Jujutsu Kaisen e a grande mensagem que ele nos traz não é uma mensagem de solidão, que você precisa ser solitário para ser forte, se desprender de tudo, das pessoas e se unir. Como o próprio Sukuna diz pro Jogo, que se ele quisesse, por exemplo, o Jogo ser mais forte que o Gojo, ele teria que incinerar tudo, abandonar as pessoas ao redor, ou seja, ficar completamente solitário para alcançar a sua iluminação, vamos dizer assim. Mas o Gojo, ele faz o caminho inverso. A partir do momento que ele também perde o seu amigo pelas ideias e tudo, o que ele faz? Ele prefere seguir um caminho novo, criando coisas novas, ensinando pessoas a serem fortes, se apegando às pessoas e ajudando. A todo momento a gente vê que o Gojo, ele fala que ele queria se mostrar para os seus alunos, ele queria mostrar para os seus alunos do que eles são capazes. Ele mesmo já incentivou diversas vezes o Megumi, mostrando: Megumi,
volume, olha o quanto você pode ser forte, você precisa acreditar em si mesmo. O Gojo, ele nunca foi aquele soberbo que olha para o outro e despreza completamente, além das próprias maldições, mas ele olha para os outros e vê o seu potencial, como viu no Hakari, como viu no Yuta, como viu no Yuji, ou seja, ajudar as pessoas. E sabe quem diz isso também? Isso mesmo, o avô do Itadori. Ele diz em seu leito de morte para o Itadori: Yuji, você é forte, então ajude as pessoas. Pode ser quem estiver ao seu redor, ajude quantos puder, mesmo que hesite ou que não te agradeçam. Ajude, porque quando for a sua hora, quero que esteja cercado de muitas pessoas. Não seja como eu, hein? Por isso a grande mensagem de Jujutsu Kaisen é sobre ajudar as pessoas, se unir com as pessoas, todos ficarmos juntos, porque essa é a verdadeira força que pode existir para um feiticeiro Jujutsu. Porque em meio àquele mundo de caos, aquele mundo cheio de destruição, onde você vê companheiros morrendo, a única coisa que te faz se apegar a algo, ou pelo menos se importar com as outras pessoas, é a empatia, é o amor, é o carinho, é a ajuda com outro alguém, é morrer no final e ter pessoas ao seu redor e não ficar completamente sozinho, como o avô do Itadori. E essa mensagem o Gojo ele traz desde lá, quando ele se separa do Getou, quando ele acaba tendo que matar o seu próprio amigo, mas conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo aquela soberba e aquele orgulho que ele tinha de ser o mais forte. E tudo isso ele perdeu antes pelo Kenjaku, perdeu ali também pro Toji, e aquilo fez com que ele evoluísse. O Sukuna, na primeira vez em 1000 anos, ele teve alguém comparável a ele que pôde bater de frente com seus poderes, suas habilidades. E nisso, o Sukuna agora aprendeu de fato que ser solitário no final lhe trouxe mais males do que alegrias. Pode ser que o Sukuna ainda traga algo de traição nesse momento. Porém, mesmo com isso, a mensagem de Jujutsu Kaisen está colocada pra gente. E esse é o segredo do Gojo e o porquê ele acabou vencendo o Sukuna. Teoricamente falando, eu acredito que a luta ainda não acabou, porque nos próximos capítulos, gente, aqui eu vou teorizar uma brisa que eu tenho, graças ao Kenjaku, porque eu imagino que o Kenjaku, assim como ele disse lá atrás, que o Sukuna era apenas uma peça no seu plano, que ele não era a parte essencial do seu plano, ele vai usar mais uma vez a sua estratégia para pegar todos desprevenidos. Isso mesmo, talvez até mesmo humilhando o próprio Sukuna, porque ele usou todos como marionetes, até mesmo o Gojo e o Sukuna nessa batalha de egos, para que o seu plano de assimilação e evolução do mundo Jujutsu acontecesse de fato. E olha só um detalhe, para que o feiticeiro evolua, ele precisa enfrentar maldições cada vez mais fortes, e que o Gojo acabou enfrentando, um feiticeiro do passado, né, que a gente pode até considerar em certa maneira ali como uma maldição, pelo menos pela sua personalidade e tudo. Então com isso, os feiticeiros estão evoluindo. O objetivo aos poucos do Kenjaku, ele tá sendo colocado ali no mundo Jujutsu. Perceberam que interessante? Então eu imagino que nos próximos capítulos o que pode acontecer é, aquele presente da Yorozu pode aparecer, pode ser um buff ali pro Sukuna voltar na ativa na batalha, matar o Gojo depois dessa, e aí todo mundo ficar desesperado novamente, ou então o Kenjaku aparecer, e mesmo com aquele presente do Sukuna, bom, na verdade o Kenjaku vai se aproveitar desse presente para que ele consiga concretizar o seu plano de assimilação sem a precisão de acabar com todos os alunos do jogo do abate ou qualquer outra coisa que ele precisasse para aquele momento. E aí sim, nós vamos para a batalha final, onde o Gojo agora já não pode mais lutar 100%. Lembrando, o Gojo não está 100%, ele recuperou a sua emissão de energia reversa ali, né, a sua técnica e tudo, mas ele não está 100%, mesmo se curando lá numa boa, vamos dizer assim, ele estava com a cara toda queimada. Porém, a gente ainda tem que levantar esse ponto que essa batalha ainda não acabou, nós temos ainda alguns pontos ali a pensar, mas olha só, gente, nós acabamos aqui nesse capítulo com um volume completo de Jujutsu Kaisen, o 26, provavelmente, não é certeza. Só que com isso, o que acontece? Faz com que esse seja o final de um volume e dê início a um novo volume. Dessa forma, provavelmente essa batalha já está encerrada de verdade. A única forma do Gojo
perder ou morrer ali, digamos assim, é o Kenjaku aparecendo, se aproveitando do momento, ou então se aproveitando do Sukuna, fazendo uma assimilação com o Tengen, e a gente não sabe o que ele pode fazer, porque os humanos se assimilariam ao Tengen. Mesmo que o Sukuna seja um feiticeiro, não sei, o Kenjaku pode ter uma carta na manga, afinal, ele já usou tantas maldições no meio desse caminho, e até mesmo espíritos amaldiçoados e tudo mais, né? Então, a gente não sabe se ele pode usar o próprio Sukuna no seu plano, porque é isso que ele mostrou desde o início. O verdadeiro vilão, na verdade, nunca foi o Sukuna, não é? E claro, gente, um detalhe aqui que eu quase esqueci. Chupa todos os Sukunetes! Eu tenho que me permitir, eu estava torcendo pro Gojo, estou torcendo, espero que ele não morra, mas eu vou zoar mesmo, papai. Marcos, Bruno, Andriele, Eduardo Faustino, Sanderson, Bug Fujiguro lá do grupo Jujutsu Kaisen. Ai, meus queridos, eu estou rindo. E quem apostou o Boga no Sukuna, parece que perdeu. E eu sei que eu não estou apostando na vitória do Gojo, na verdade nunca apostei na vitória do Gojo, fui surpreendido e eu estou feliz. Não importa se eu errei em teoria, se eu achei que o Gojo ia perder e blá blá blá, não importa, porque eu sempre torci pra ele. O meu prognóstico é que ele perderia, mas ele venceu e é isso que importa. Mano Joe está vazando, até um próximo vídeo, um beijo no coração e até uma próxima. Fui!